Ouça bem essa previsão do profeta Nostradamus, feita há mais de 450 anos. Serão 7 meses da grande guerra e pessoas mortas pela maldade. E então chegará o terceiro anticristo e 27 anos sua guerra durará. Então, a partir disso, você não faz nada. Ô, gente, que é coisa mais genérica do que essas profecias dele. Nós adaptamos os fatos para caber nos escritos e não o contrário. Mas sabe o que pode responder a pergunta se vai ter terceira guerra mundial em breve ou não? A ciência política. Fato é que as tensões globais estão em um ponto crítico e dessa vez existe sim chance de guerras. No plural, a princípio, mas todas elas têm pontos em comum e poderiam afunilar em dois grandes polos, e aí moraria a maior ameaça. Me conta uma coisa, quantas guerras você acha que estão acontecendo no mundo? Não vou pedir para você listar quais, eu mesmo acertei só metade de cabeça. Fica até o final que eu te conto quantas e quais são. Aqui vou falar das principais, tá? Principais pra quem, Caio Cara Pálida? Principais no sentido de terem características de possível expansão e não apenas ficarem ali num conflito mais regional. E isso pode sim se tornar um problema para o mundo todo. O tema de hoje é um pouco mais sério, lógico, e muitas vezes isso prejudica o nosso alcance, sabiam disso? Mas você pode ajudar dando like no vídeo, comentando e participando da discussão, mandando para aquele seu amigo que tá ansioso e se inscrevendo no canal. Posto isso, você sabe o que é uma guerra mundial? Parece óbvio, mas não é tanto assim. A guerra mundial precisa envolver os países mais relevantes do ponto de vista dos exércitos, da indústria, da economia e da influência, e também impactar até quem não está diretamente envolvido. Existem até alguns historiadores isolados que consideram que a Guerra Fria deveria ser chamada de Terceira Guerra Mundial, porque não teve vias de fato entre Estados Unidos e União Soviética, mas os países diretamente influenciados por eles, sim, mas é uma corrente bem minoritária na história, tá? O mais comum é pensar na Guerra Fria como um momento de tamanha tensão global, mas que não chegou a se concretizar. A Primeira Guerra Mundial aconteceu de 1914 a 1918 e aconteceu por razões neocoloniais e disputas de territórios entre as grandes nações europeias. Culminou no Tratado de Versalhes, em que as nações derrotadas, sobretudo a Alemanha, deveriam pagar pesadas multas, não ter exército e por aí vai. Os países derrotados, que já estavam em crise econômica pós-guerra, viram suas situações ficarem ainda mais dramáticas. Você vai morrer. Isso sustentou um sentimento nacionalista exacerbado, que deu razão e sentido de ser às massas, e aos poucos o partido nazista assume o poder na Alemanha. A ponta do iceberg foi a invasão da Polônia em 1939. Os horrores nazistas eram justificados por uma ideologia extremista, racista, xenófoba e supremacista. Pelo menos 6 milhões de judeus foram mortos em campos de concentração e extermínio, mas não eram apenas judeus, ciganos, testemunhas de Jeová, maçons, comunistas, inclusive qualquer um que se opusesse ao nazismo era comunista para os alemães, pessoas com deficiência, estrangeiros, negros e por aí vai. Com o nazismo não tem diálogo mesmo, rapaziada. Liberdade de expressão não é liberdade de exterminar o coleguinha, viu? Porrada em nazista até suástica virar catavento. Pronto. Já desabafei. A Segunda Guerra acabou em 1945 após a derrota do nazifascismo e do Japão. E agora você acha que eu vou para a Guerra Fria? Também. Mas tão fundamental quanto é pensar na criação do Estado de Israel. Judeus foram mortos aos montes na Europa e demandavam um país em que o antissemitismo não tivesse vez. Um Estado feito por e para judeus. Em 1947, Estados Unidos e União Soviética votaram juntos a favor da criação de Israel. Mas aí, todos viveram felizes para sempre? Lógico que não. O avanço de Israel sobre o território combinado culminou em uma verdadeira panela de pressão no Oriente Médio que perdura até hoje. Ah, e detalhe, o território escolhido já estava ocupado pelo Império Britânico e o domínio que eles tinham sobre os, isso mesmo,
palestinos, que até hoje não tem um estado próprio, e aí resiste em várias frentes e formas, inclusive as mais radicais como o Hamas. Uma das guerras no mundo hoje acontece na faixa de Gaza, mas a Palestina não está sozinha. Vários países de forma direta ou indireta, por meio de grupos armados, apoia o Hamas, incluindo o Irã. Israel disse chega ao Irã e atacou a embaixada iraniana na Síria. Isso é grave porque é um ataque direto. Embaixadas são territórios invioláveis, ou seja, precisa de autorização do chefe da embaixada para qualquer atividade, até para entrar nela. O Irã respondeu com diversos drones de guerra que em sua esmagadora maioria foram interceptados, mas foi um recado que suscitou uma tréplica de Israel. Em outra frente, a guerra que com certeza você citou mais cedo no vídeo foi a da Ucrânia e Rússia, né? Pois é. Vamos agora para a Guerra Fria um segundinho. Os países aliados à União Soviética promoveram o Pacto de Varsóvia. Em contrapartida, existia a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Essas duas alianças militares basicamente criavam redomas imaginárias impenetráveis. Invadiu e atacou atacou todos. Em 1991, a União Soviética se dissolveu, e um dia a gente fala sobre isso com mais detalhes. E com isso se dissolve o Pacto de Varsóvia. Os países todos que compunham a URSS ganharam autonomia, mas a OTAN tá aí, bonitona até hoje. A Rússia de Putin já quis entrar na OTAN ainda nos anos 90. Você sabia disso? Mas fato é que a OTAN começou com 12 países e hoje tem 32. O mais recente país a entrar na OTAN foi a Suécia. A grande reclamação da Rússia é: a OTAN está expandindo seus países membros para as fronteiras dela, Rússia. A OTAN contra-argumentaria que só expandiu graças às tendências de expansão do Putin sobre outros territórios, como a Crimeia em 2014. Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui. É uma simulação de ataque nuclear contra a Rússia, que não deixou barato e compartilhou esse outro videozinho aqui, de uma simulação de ataque contra países da OTAN. Rússia, Israel, Estados Unidos, China, França, Coreia do Norte e talvez o Irã. Todos esses países têm bombas atômicas, mas o poderio bélico é algo tão forte e delicado que o próprio potencial destrutivo dele e a óbvia retaliação na mesma moeda do inimigo fazem com que os chefes de estado tenham muita cautela. Só um país de fato usou a bomba atômica: os Estados Unidos em Hiroshima e Nagasaki, no Japão. É meio bizarro até pensar que o que impede a destruição completa da humanidade é justamente o medo disso efetivamente acontecer. Para responder essa pergunta, é preciso entender que não temos o distanciamento histórico necessário para dimensionar os fenômenos de maneira proporcional. Caio, não entendi nada que você falou agora. Você jurava que eram 2 semanas na casa da mamãe e ficou 2 anos em casa com coronavírus? Mas no auge da pandemia você chegou a pensar que jamais a humanidade se livraria daquela hecatombe sanitária? Nós não tínhamos ideia do que estava para acontecer porque estávamos vivendo. Então é comum a gente ou simplesmente negar ou pensar que é o fim do mundo. O momento é grave. Ponto. De exclamação. O nível de guerra e ameaças entre chefes de estado é o maior em muitos anos. Acontece que desde a Primeira Guerra paira um medo coletivo do chamado tempo do fim, conceito do filósofo Gunther Anders, escrito nos anos 40. É o medo de não existirmos enquanto sociedade mais. Destruição completa. Dificilmente vamos ver uma situação tão fora do controle a ponto de uma terceira guerra mundial. Mas com tudo isso que eu comentei, eu lhe pergunto: estamos tão diferentes assim da Guerra Fria? Será que com um distanciamento histórico, os historiadores podem concluir que a Guerra Fria, na verdade, não acabou com o fim da União Soviética? O que diminui a chance de uma guerra mundial acontecer também é a falta de clareza e motivações de dois polos. Aliás, muitas vezes falta de clareza dentro deles próprios. Esse ano tem eleições nos Estados Unidos. Se Biden ganhar, a postura bélica dos Estados Unidos é uma. Se Trump ganhar, é outra. O país do tio Sam acabou de aprovar mandar bilhões para a Ucrânia.
coisa que o candidato republicano critica. Cada país vive uma própria rotação e uma alternância de poder tem sido muito fácil e muito frequente. Ao mesmo tempo, vidas humanas têm importado menos aos países e os impactos econômicos mais. E nesse ponto, uma guerra mundial é implacável. É países do mundo todo em conflito e recessão, salvo países com pesada indústria bélica. Sabem de quem eu estou falando? Ah, e eu fiquei devendo todas as guerras que estão acontecendo hoje no mundo, né? Aqui vai: na Burkina Faso, Somália, Sudão, Myanmar, Rússia e Ucrânia, Israel, Gaza, Nigéria, Síria e Iêmen. É isso, meu povo, até uma próxima. Não façam guerra, mas façam um comentário de vocês aqui no vídeo, se inscrevam, deem like no vídeo, disseminem o vídeo como se fosse a Carta da Paz Mundial. Tchau, tchau!